Beleza, pessoal? Então vamos aqui para a nossa terceira aula a respeito de funções. Hoje, em especial, a gente vai trabalhar com funções de segundo grau, também conhecidas como funções quadráticas. Só lembrando aqui, a gente trabalhou na última aula, então, com funções de primeiro grau, ou funções afim, que eram funções em que o meu x não tinha nenhuma potência e eu tinha uma constante independente. Como que funcionava? Qual que era a regra da minha função de primeiro grau? Então, que nem eu comentei para vocês, minha função de primeiro grau era dada por f de x igual a vezes x mais b. Então, eu tinha dois coeficientes distintos para poder desenvolver, para poder criar a minha função em primeiro grau. Quando o meu a era maior que zero, a minha função era crescente. E quando o meu a era menor que zero, a minha função era decrescente. Decrescente. Então, eu vou ter aqui para vocês alguns exemplos. Vamos colocar aqui. F de x é igual a 5x mais 4. Então, o meu coeficiente a é 5. O meu coeficiente b é 4. E se a maior que zero, eu tenho uma função crescente. Posso ter também, vamos fazer mais um exemplo. F de x é igual a menos 3x mais 7. Meu coeficiente a agora vai ser menos 3. Importante lembrar aqui, o sinal vai junto. E meu coeficiente b, meu elemento solto, era 7. Sendo que a agora é menor do que zero, minha função é decrescente. Beleza? Vamos agora para o assunto da aula de hoje, funções de segundo grau. Qual que é a regra da função de segundo grau? Regra de função é como que a gente escreve essa função. Então, a regra de função de primeiro grau é a x mais b. A regra de uma função de segundo grau é dada por f de x, a vezes x ao quadrado, mais b vezes x, mais c. Então, percebam que os coeficientes ali da função de primeiro grau foram um pouquinho para a esquerda ali, né? E a gente colocou um terceiro coeficiente, que é o c. Uma regra de função de segundo grau obriga sempre que a seja maior, que a seja diferente de zero. Obrigatoriamente. Tá legal? Vamos ter depois, a gente vai ver na parte de gráfico, o que acontece quando o meu a é maior que zero e quando o meu a é menor do que zero. Meu gráfico vai ter duas situações diferentes para esses valores de a. Vou colocar aqui alguns exemplos, que nem a gente fez para funções de primeiro grau. Vou colocar aqui em azul. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 3x menos 2. Eu vou ter a igual a menos 1, b igual a 3, c igual a menos 2. Então, esses vão ser os coeficientes dessa função. Posso ter também f de x, x ao quadrado, mais 8. O que acontece? A é igual a 1, B não estou achando ali, e C é igual a 8.
quando eu não vejo algum coeficiente ali, não é que ele não exista. A única coisa que acontece é que ele é igual a zero. Só lembrando, o a em funções de segundo grau nunca será zero. Ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, que nem eu coloquei aqui. Tá legal? Se o a for zero, eu não estou lidando com uma função de segundo grau. Eu estou lidando com uma função de primeiro grau. Vou colocar aqui só um exemplo. Se o meu a for zero, eu vou ter f de x é x mais 3. E x mais 3 é uma função de primeiro grau. Tá legal? Então, para funções de segundo grau, a nunca pode ser zero. Vou fazer só mais um exemplo aqui. Então, coloquei um a negativo, coloquei um b igual a zero. Vamos fazer só para fixar. Menos 4x ao quadrado mais 2x mais 2x. Então, agora eu tenho a igual a menos 4, de novo, o sinal vem junto, e b é igual a 2. Tá legal? Então, essas aqui é como que a gente monta a regra da função de segundo grau. Vamos ver os gráficos. Então, a primeira coisa que a gente tinha, quanto aos gráficos de função de primeiro grau, a gente tinha visto que essa reta, que essa função sempre vai ser representada por uma reta. Então, vamos fazer alguns testes. Se eu colocar aqui para vocês o gráfico da função x, f de x igual a x, eu vou ter a seguinte situação. F de x igual a x. E se eu colocar aqui para vocês o gráfico de f de x igual a menos x, eu vou ter essa situação. Legal? F de x igual a menos x. Opa, ficou pequenininho. Vamos arrumar. Igual a menos x. Tudo bem? Então, conforme a gente conversou ali, se a é maior que zero, eu tenho uma função crescente. E se a é menor do que zero, ou seja, um número negativo, eu tenho uma função decrescente. Uma função de segundo grau, ela vai ter um formato relativamente em U. Esse formato, ele é chamado aqui de parábola. Se a gente fizer um teste para uma função, vou chamar aqui de f de x é igual a x quadrado, a nossa parábola, vamos fazer aqui uns testes para poder ver qual que é o desenho. F de x, vou testar para menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1, 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Então, a gente vai estar nesses pontos aqui. Aqui, e aqui, e aqui. Então, vamos desenhar agora. Tá mais ou menos aqui. Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Então, essa é mais ou menos a parábola dessa função. Vamos fazer agora o teste para f de x é igual a menos x quadrado. X, f de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2 ao quadrado, 4, com o menos ali, menos 4. Menos 1 ao quadrado, 1, com o menos aqui na frente, menos 1. 0 ao quadrado, 0, 0 não tem sinal. 1 ao quadrado, 1, com o negativo na frente, menos 1.
2 ao quadrado, 4, com negativo na frente, menos 4. Vamos agora colocar esses pontos ali no nosso plano cartesiano. Então, eu tenho aqui o 0. Vamos colocar menos 2 e menos 4. Então, menos 2 e menos 4. Vou colocar um pontinho ali. Menos 1 e menos 1. Vou colocar um pontinho aqui. 0 já está marcado. 1 e menos 1. Pontinho aqui. 2 e menos 4. Pontinho aqui. Vou apagar essas linhas auxiliares que eu coloquei aqui. E vou desenhar a minha parábola. Então, ela tem que vir aqui em cima. E vai descer aqui. Aqui em cima. E vai descer. Então, olha, veja só. A gente já viu aqui, são duas funções em que eu só mudei o sinal da letra A, do coeficiente A. Quando eu vi aqui A maior que 0, a minha concavidade, então, todo esse espaço aqui, ficou para cima. Ficou parecendo um U. E quando eu tenho A menor que 0, a minha concavidade fica para baixo. Então, fica o U de ponta cabeça. Beleza? Legal. Da mesma forma ali que a gente viu o zero da função de primeiro grau, a gente tem também os zeros das funções de segundo grau. O que é o zero da função? O zero é quando a curva cruza o eixo x. Em outras palavras, quando y é igual a zero. Tá legal? Isso é a raiz da função, quando a curva cruza o eixo x. Para resolver as raízes das equações de segundo grau, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, conhecido de vocês lá do ensino médio. Então, vamos ver. Tá? Canetinha. Então, aqui eu vejo, estou vendo a função dada por menos 2x ao quadrado mais 3x mais 2. E quando ela cruza o eixo x, são esses dois pontos aqui, você percebe que o y é igual a zero. Esses dois pontos aqui vão ser as raízes da minha equação, da minha função. Funções de segundo grau podem ter até duas raízes distintas. Por quê? Não é obrigatório que tenha não é obrigatório que sejam iguais, ter duas raízes. Pode ser 0, 1 ou 2. Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho duas raízes distintas, x1 e x2. Pode ser ainda que eu tenha essa situação, onde eu tenho uma raiz distinta só. Então, tá aqui. Opa. Cadê a canetinha? Eu tenho uma raiz, que vai ser aqui no zero. Essa função aqui é a função x². Então, eu tenho uma raiz distinta, onde eu posso dizer que x1 é igual a x2, que é igual a zero. Ou ainda não ter nenhuma raiz real. Não entendam errado. A função pode existir sem ter raiz, tá? Então, se eu tentar fazer a curva do f de x
é igual a x ao quadrado mais 5, então, eu vou ter x, f de x, vamos construir ela aqui rapidinho. Testar para menos 1, 0, 1 e 2. Menos 1 ao quadrado, 1 mais 5, 6, 5, 6 e 9. Então, quando x é menos 1, y vai ser 6, então tá aqui, né? São esses dois pontos aqui. Um negativo e 6. Quando x é 0, y é 5. Quando x é 1, mesma coisa aqui, y é 6. E quando x é 2, y é 9. Então, tá aqui. Vou apagar essas guias que eu construí, só para poder facilitar. Opa, não queria apagar o número. Vou colocar ali o 1 de volta. E vou construir. Então, mais ou menos aqui. Então, percebam aqui. Essa minha curva existe a função x² mais 5, mas ela não cruza o meu eixo x. Tudo bem? Então, eu digo que essa função não possui raízes reais. Tá legal? Vamos agora treinar aqui, procurar uma raiz de um número. Vamos ver. Coloquei aqui um exemplo. F de x é x² mais x menos 6. E eu vou resolver por Bhaskara. Primeira coisa, eu vou colocar aqui o passo a passo, tá, pessoal? Mas vocês não precisam colocar na prova. Não é obrigatório, vocês colocam se vocês quiserem. O que eu tô fazendo aqui é só para poder ninguém se perder na minha resolução e eu poder mostrar bem claramente quais são os passos que eu estou utilizando para resolver o exercício. Então, eu trouxe aqui meu quadro negro, já que a gente não pode ir para a sala, eu trouxe ele para cá. Trouxe até meu apagador ali no canto. Então, como é que eu tinha? Primeira coisa que eu vou fazer é encontrar os meus coeficientes. Então, vamos lá. Meus coeficientes eram A, B e C. Meu A vai ser o 1, que multiplica o x² ali. Meu B é esse mais 1 que multiplica o x. E meu C é o menos 6. Beleza. Segunda etapa vai ser encontrar o delta. Delta, eu utilizo esse símbolo desse triângulo para resolver. Por que eu preciso encontrar esse símbolo? Porque a fórmula de Bhaskara precisa desse delta para poder resolver. Qual que era a fórmula desse delta? Esse delta ele era dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta era, vou colocar aqui 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 6. Próxima linha, delta. 1 elevado ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4 vezes, vou só baixar aqui, menos 6. Delta é igual a 1 menos 4 vezes menos 6, menos com menos, sinais iguais, fica mais. 4 vezes 6, 24. Delta é igual a 1 mais 24, 25.
Beleza, encontrei o delta. Vou para a próxima parte. Opa, ficou ruim. Vou para a próxima parte do exercício. Nossa terceira etapa vai ser encontrar as raízes. Então, os meus valores de x. Vamos lá. X era igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, só colocar aqui encontrar as raízes, só para colocar o enunciado, e vamos colocar aqui, x é igual, vou substituir, menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. Vou só simplificar aqui os parênteses. 1 com esse menos na frente, fica menos 1, mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 1, 2. Agora eu tinha duas opções, então tenho duas raízes, x2. Vou fazer que x1 eu vou utilizar o mais aqui, esse mais ali de cima, e para o x2 eu vou utilizar o menos. Então, vai ficar x1 é igual a menos 1 mais raiz quadrada de 25 é 5 sobre 2. x2, estou utilizando o menos, vai ser menos 1 menos 5 sobre 2. Vamos agora terminar o exercício. Menos 1 mais 5 vai ser 4 sobre 2. 4 divididos por 2, 2. Primeira raiz, feito. Vamos aqui para baixo. Menos 1, menos 5, menos 6 sobre 2. Sinais diferentes, fica menos. 6 divididos por 2, 3. Segunda raiz. Então, as minhas raízes vão ser x1 igual a 2, x2 igual a 3, a menos 3. Se eu pedir para vocês para montar o gráfico, que nem eu coloquei aqui, vocês vão ter... Opa! Vamos colocar aqui os eixos coordenados. E vocês só têm duas informações, que eu passo pelo eixo x no ponto 2 e passo pelo eixo x no ponto 3. Mas eu não consigo dizer se a minha curva é assim, se a minha curva é assim, se ela é mais para baixo, ou se ela é ao contrário. Então, como que vai fazer? Eu preciso de mais uma informação para poder começar a conversar sobre o gráfico da função de segundo grau. Então, eu já tenho aqui as raízes. Qual é essa outra informação que eu vou precisar? Eu vou querer o vértice da função. O vértice da função também é conhecido como ponto máximo ou ponto mínimo. Como que eu vou saber se meu vértice é um ponto máximo ou um ponto mínimo? Eu vou ver pela concavidade da minha função. Então, se a minha função de segundo grau tem a concavidade para baixo, ou seja, o A é inferior a zero, eixo x, eixo y, o meu vértice, que é o ponto mais alto, nesse caso aqui, vai ser um ponto máximo. Então, vai ser concavidade para baixo e A menor que zero.
Para que meu vértice seja um ponto mínimo, eu tenho aqui, de novo, a minha função, tenho aqui meus eixos coordenados, perdão, meu y, e a minha função vai ter agora esse formato aqui. Então, meu vértice está aqui. Essa função é quando meu A é maior que zero e a minha concavidade está para cima. Então, vamos anotar aqui. Concavidade para cima. Meu A é maior do que zero. Tá legal? Então, vamos lá. Por definição, o vértice da função é o ponto no qual a função do segundo grau atinge seu valor máximo ou mínimo. As coordenadas desse vértice, então... Opa, mais aqui. Vou colocar na minha canetinha. Esse vértice tem uma coordenada no meu plano cartesiano e é dada por x do vértice e o y do vértice. Mesma coisa para ponto máximo. Esse ponto aqui, que é o vértice, é dado por x do vértice e y do vértice. E como que eu encontro essas coordenadas? Qual que é o resultado? Como que eu encontro o vértice da minha função? Então, lembrando, uma função de segundo grau é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. O vértice da minha função, o x, a coordenada x do vértice, então vamos colocar aqui, coordenada x do meu vértice é dada por menos b sobre 2 vezes a. Vou mudar a cor aqui, e a coordenada y do meu vértice vai ser dada por menos delta sobre 4 vezes a. Tudo bem? Calculando esses valores aqui, eu consigo dizer... Opa, nossa, ficou bem torto ali. Voltando ali para o meu gráfico lá em cima. Vou colocar em preto. Que essa aqui é minha coordenada xv. E vou pegar o roxo. Essa aqui é minha coordenada yv. Da mesma forma que aqui vai ser o meu yv. E aqui vai ser o meu xv. Tudo bem? Vamos testar aqui. Mesmo exemplo que eu mostrei. Trouxe meu quadro negro de volta. Eu tinha já encontrado algumas coisas. Eu sabia, pela resolução, que o meu delta era 25. E eu tenho que meu A é igual a 1, meu B é igual a 1 e meu C é igual a menos 6. Então, vamos agora, o enunciado, encontrar o vértice. Vou colocar aqui. Primeiro, vou encontrar a coordenada x do meu vértice, vou chamar de xv, e o meu xv era dado por menos b sobre 2a. Já vou substituir aqui, menos 1 sobre 2 vezes 1. Menos 1 não tem nada para fazer, vou só copiar ele aqui. 2 vezes 1, 2. Então, essa é a minha coordenada xv.
Vou colocar aqui, só para ficar mais fácil depois, que a minha coordenada é menos meio. Segundo, eu vou encontrar a coordenada y do meu vértice, ou yv. Só vou trazer aquilo ali para cima, xv. Meu yv era dado por menos delta sobre 4 vezes A. Ia ser menos 25, já substituindo aqui, sobre 4 vezes 1. Menos 25 não tem nada para fazer, vou só repetir. Sobre 4 vezes 1, 4. Então, meu resultado y vértice é menos 25 sobre 4. Vou só colocar aqui para ser mais fácil de encontrar no gráfico, que isso aqui é menos 6,25. Tá legal? Eu vou colocar aqui um outro exemplo, em que eu vou pôr uma função f de x é igual a menos 2x² menos 4x. Tá legal? Dessa vez, eu não tenho o meu delta, não tenho nenhuma informação. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer, encontrar o delta, os coeficientes. Primeiro. Encontrar os coeficientes. Vou até mudar de cor aqui para dar um destaque. Meu A era igual a menos 2. Meu B é menos 4, porque está ali acompanhando o x. E meu C, embora ele não apareça, ele vai ser 0. Tá legal? Segundo passo, nesse tipo de situação, eu vou encontrar o delta. Então, eu vou colocar ali a fórmula do delta, que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual b ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes 0. Delta. Menos 4 ao quadrado, o sinal está dentro do parênteses, vai virar positivo. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes menos 2 é 8. Então, vamos colocar aqui, sinais iguais, 8. Vou baixar aquele zero ali, 0. Delta igual 16, só repete, 8 vezes 0, 0. Então, delta igual a 16. Encontrei meu delta. Terceiro passo, encontrar o x do vértice. X do vértice era igual a menos b sobre 2a. Então, vai ser menos 4 sobre 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais 4 sobre 2 vezes menos 2, menos 4. Sinais opostos, fica negativo. 4 divididos por 4, 1. Vamos agora achar o quarto passo aqui. Encontrar o y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Delta é 16, vai ficar menos 16 sobre 4 vezes menos 2.
repete menos 16, 4 vezes menos 2, menos 8. Sinais iguais, fica mais 16 divididos por 8, 2. Então, estão aqui as coordenadas do meu vértice. Se eu for, por exemplo, fazer o desenho dessa função, o gráfico dessa função, eu teria vértice no ponto menos 1 e 2, mais ou menos aqui. E como eu não tenho raiz, eu vou fazer uns testes aqui de x e f de x para poder descobrir. Vou fazer para menos 2, vou fazer para 0, 1 e 2. Então, vou colocar ali na função, vai ficar menos 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 4 vezes menos 2, dá 8. Então, 8 mais 8 é 0. Achei aqui uma raiz, sem querer. Quando x é 0, colocando lá f de x vai ser 0, então encontrei a outra raiz, por acaso, isso aqui foi mais sorte que juízo. Quando x é 1, vai ser menos 2 menos 4, vai ser menos 6. Esse aqui eu já estou fazendo mais rapidinho, tá, pessoal? Então não se preocupem, só para mostrar para vocês o gráfico. Então, vai estar aqui. E quando x igual a 2, vai ser menos 8, menos 8, menos 16. Então, vai estar bem aqui embaixo. Então, coloquei os pontos aqui, consigo agora montar... Opa, ficou torto. Desculpa. Só montar aqui a função e pronto. Então, aqui que vai ser o gráfico. Coloquei, vocês percebam aqui, como o A deu menor que 0, nosso vértice é um ponto máximo. E as coordenadas dele deu menos 1 para o x e 2 para o y. Vamos agora fazer esse primeiro exemplo. Vou colocar aqui. Ficou diferente. Bom. Então, aqui eu já tenho os meus zeros da função, as minhas raízes, e o vértice que eu coloquei, que eu calculei no slide anterior. Vamos colocar agora no gráfico. Então, as minhas raízes acontecem quando o meu f de x é igual a 0, ou seja, meu y é igual a 0, porque é quando eu cruzo o meu eixo x com a curva. Então, quando x for 2, o meu y é 0, marco aqui meu x1. Quando meu x for menos 3, o meu y vai ser 0. Marco aqui meu x2. O vértice da minha função é dado no ponto menos 5. Então, vamos marcar aqui. O menos 5 está mais ou menos aqui. Menos 0,5, perdão. E vamos traçar uma linha aqui para baixo. E o meu y, então meu x do vértice, e meu y vai ser menos 6,25. Então, aqui não coube, eu vou só prolongar aqui e vou dizer que aqui é o ponto menos 6,25. Cruzei aqui. Onde essas duas retas se encontrarem vai ser meu ponto, meu vértice.
eu apago as minhas linhas de apoio e agora eu posso construir meu gráfico porque eu já tenho uma quantidade de pontos relativamente boa. Então, meu A é maior que zero, né? Meu A aqui é igual a 1. Minha função parece um U. Então, vamos lá. Clica aqui. Opa. Vamos fazer de novo. Pega aqui e eu vou traçando aqui. Pega aqui e eu vou traçando aqui. Não ficou bom? Pronto. Então, esse aqui é mais ou menos o gráfico da minha função. Vou fazer mais uma para testar. Vou usar agora essa função aqui. F de x é igual a menos x quadrado. O que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que essa função é uma daquelas em que eu tenho uma única raiz. Então, se eu for marcar aqui, tanto meu x1 quanto meu x2 vão estar ali na origem, né, no ponto 0, 0. Porque se esse ponto aqui é quando eu cruzo o eixo x, ou seja, meu f de x é igual a 0, eu estou dizendo que meu x tem que ser 0 e meu y é 0. Então, marco ali na origem. Não só isso, como eu vejo que meu vértice também está no ponto 0, 0. Então, x1 é igual a x2, que é igual ao vértice da minha função. A única coisa que eu consigo dizer aqui é que pelo meu A ser menor do que 0, a minha concavidade vai ser para baixo. Agora, o gráfico em si, eu não consigo desenhar. Então, como que eu vou fazer? Eu vou testar aqui alguns valores para poder tentar montar o gráfico a partir deles. Vou testar para menos 2, menos 1, 0 já está ali, mas vou colocar 1 e 2. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 com o negativo na frente, menos 4. 1 ao quadrado, 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Com 1 na frente, menos 1. 0. 1 ao quadrado, 1. Com negativo na frente, menos 1. E 2 ao quadrado, 4. Com negativo na frente, menos 4. E vou marcar esses pontos aqui no meu gráfico. Então, no ponto menos 2, eu coloco ali a minha reta. Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Meu ponto 1 vai ser quando é menos 2 e menos 4. Então, cruzou os dois aqui, ponto 1. Ponto 2 é no menos 1, vou traçar aqui, e menos 1. Ponto 2. Ponto 3 já está marcado ali. Vou colocar aqui ponto 3. Ponto 4 é no 1 e menos 1. Ponto 4. E o ponto 5 é no 2, positivo para x, e menos 4, negativo para y. Ponto 5. Vou agora apagar as linhas de apoio, só para poder deixar meu gráfico mais limpo. E vou juntar as informações que eu tenho. Vou fazer aqui em branco. O vértice está na origem, então eu vou só traçar aqui. O vértice está na origem, eu vou só traçar aqui. E esse aqui, mais ou menos, vai ser o desenho da parábola em questão. Tá legal? Então, agora que a gente está começando
a montar o gráfico, sabendo vértices, sabendo as raízes, vamos às regrinhas para poder montar um gráfico de função de segundo grau. Então vamos lá. Como a gente já tinha percebido, o sinal do coeficiente A está ligado à concavidade da parábola. Se A maior que zero, a concavidade é para cima. E se A menor que zero, a concavidade é para baixo. Deixa eu só colocar o zero aqui. Opa, não é isso que eu queria fazer. Caneta verde. Se A maior do que zero, só para poder ficar tudo na mesma linha. Concavidade para cima, A menor que zero, concavidade para baixo. Então, se eu for testar aqui para f de x igual a x quadrado, eu vou ter o A maior que zero, então minha concavidade é para cima. Então, concavidade, não esqueçam, é essa parte mais aberta da parábola. Opa, quero apagar ali. Se eu testar agora para um A menor do que zero, então, que nem a gente viu ali anteriormente, vou testar para menos x quadrado. Agora eu já vou ter o contrário. A concavidade da minha parábola vai ser para baixo. Tá legal? Então, A menor que zero. Essa aqui é tranquilinha. Essa aqui é a mesma coisa que a gente tinha visto para a função crescente e decrescente em funções de primeiro grau. Para as funções de segundo grau, quando A for maior que zero, concavidade para cima, A menor que zero, concavidade para baixo. Agora, o coeficiente C vai ser o ponto de encontro da parábola com o eixo y. Então, da onde que vinha esse coeficiente C? Lá da nossa regra da função. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esse coeficiente C aqui é quando a parábola encontra o eixo x, o eixo y, perdão. Então, se a gente for testar aqui, eu vou ter, opa, quero minha caneta, A é igual a 1, B é igual a 0, C igual a menos 3. Então, essa parábola, já vou mostrar um spoiler aqui para vocês, é assim. Onde a parábola encosta no eixo y, opa, fiz ao contrário. Perdão. Vou aqui, aqui. Onde a parábola encosta no eixo y, vai ser o meu c, que é igual a menos 3. Tá legal? Se a gente for testar para aquela função ali que a gente já desenhou, que é a função do nosso exemplo, f de x é igual a x quadrado mais x menos 6, a gente tinha o seguinte. A gente tinha lá o desenho da parábola, o desenho do gráfico, x, y, menos 3, 2, vou puxar mais para baixo aqui. E a gente tinha esse desenho assim. O meu vértice era no ponto menos meio, menos 6,25. E aonde a parábola cruza o eixo y é no ponto menos 6. É no momento menos 6. Tá legal? Então, o C representa aonde a parábola cruza com o eixo y.
Agora, a regrinha do delta. O delta, ele vai me dizer não só vai me ajudar a resolver o Bhaskara, ele vai me dizer quantas raízes vão ter a função que eu estou trabalhando. Então, se eu encontrei um delta maior que zero, a função tem duas raízes distintas. Então, provavelmente, o gráfico dessa função pode ser assim ou assim. Então, percebam, eu tenho uma raiz aqui, outra raiz ali, x2, x1. Tenho uma raiz aqui e uma raiz aqui. Tá legal? Agora, se o meu delta é igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais. Que eu também posso dizer que vai ser uma raiz distinta, ou então eles vão ter, vai ser mesma raiz. Isso pode acontecer, por exemplo, com um gráfico assim. Então, tá aqui, x1 é igual a x2. Ou pode ser, que nem a gente já viu nos slides anterior, assim, x1 igual a x2. O último caso, quando o meu delta é inferior a zero, a função não tem raiz real. Como que funciona? Eu já combinei com vocês, não é porque não tem raiz real que a função de segundo grau não existe. Esse gráfico aqui é um gráfico de uma função de segundo grau. Da mesma forma que esse aqui também é. Então, aqui tem o eixo x, aqui tem o eixo y. A única coisa que acontece é que essas funções não cruzam o eixo x. Tá legal? Então, professora, tô aqui fazendo o exercício e eu tive que meu delta é menor do que zero. Tá fazendo exercício, delta deu menor que zero, pode escrever não tem raiz real e terminou o exercício. Vocês não precisam ficar tentando calcular o valor de x. Vocês só escrevem para mim isso aqui e terminou. Tá legal? Agora chegamos aqui para a parte de gráficos de função de segundo grau. Então, voltando aqui, a gente estava vendo, então, como que eu definia, ou seja, como que eu montava o gráfico da função de segundo grau, ou função quadrática. Chegamos à conclusão que eu precisava de pelo menos 3 pontos. Quais eram as opções? Primeira opção, eu ia utilizar o vértice e as raízes da equação. Então, vendo aquele exemplo lá que eu tinha, x quadrado mais x menos 6, eu sabia que uma raiz era 2, a segunda raiz era menos 3, e o meu vértice ficava no ponto menos meio, menos 6,25. Agora eu vou colocar esses pontos no meu plano cartesiano aqui, nos meus eixos coordenados. Se eu tenho uma raiz, significa que meu y é zero. Vou colocar aqui no ponto 2 e 0 a minha primeira raiz. Vou colocar em vermelho. Vou chamar aqui de x1.
a segunda raiz no ponto menos 3 e 0. Vou colocar aqui, x2. E o meu vértice ficava na posição menos 0,5, menos 6,25. Então, eu tinha menos 0,5 aqui. E eu ia descendo. E eu tinha o menos 6,25 aqui. E eu ia até encontrar a reta. Quando eu encontrasse os dois, marcava o ponto do vértice. Posso agora apagar essas linhas aqui para ficar mais arrumadinho. E estão aqui os 3 pontos que eu preciso para gerar o meu gráfico. Eu agora vou conectar esses pontos, tentando fazer o desenho da parábola, esse desenho meio em U. Então, eu venho aqui, passei por uma raiz, passei pelo vértice e passei pela segunda raiz. E assim que eu monto o gráfico. Caso não seja possível, ou eu quero utilizar uma outra forma, a segunda opção que existe é quando eu utilizo o vértice da função e 2 pontos quaisquer. E como que eu vou achar esses 2 pontos? Eu vou testar diferentes valores de x. Então, vamos lá. Coloquei aqui. Vamos primeiro fazer o vértice. Era x do vértice, y do vértice. X do vértice era menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. X do vértice. Está aqui a minha função. Meu valor de b, qual que é o meu valor de b nessa função? Muito bom, é 0. Vezes 2 vezes menos 1. 0 divididos por qualquer coisa. O meu x do vértice é 0. Oi? É. Não é comigo. Pessoal, vocês estão falando comigo? Não. Y do vértice era b ao quadrado menos 4ac. Eu só substituí aqui o delta sobre 4a. Y do vértice, b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 2, sobre 4 vezes menos 1. Y do vértice, menos 4 vezes menos 1, mais 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Eu coloquei... Ah, tá. Isso tudo é menos. Sabia que tinha algum sinal faltando. Só arrumar aqui. Y no vértice é igual a menos pronto. Y do vértice é 4 vezes menos 2, menos 8, menos 1 vai ser
8 sobre menos 4, y do vértice menos 2. Beleza. Então, x do vértice é 0, y do vértice menos 2. Apagar aqui. Eu vou precisar de espaço. E vou marcar nos meus eixos aqui, x e y, o ponto 0, quando x é 0, e y é menos 2. Tá aqui. Esse aqui é meu vértice. Essa segunda opção aqui coloca o vértice e 2 pontos quaisquer, e que eu tenho que testar diferentes valores de x. Então, venho com a minha tabelinha aqui de x e f de x. E eu vou testar 2 pontos aqui. Vou testar para menos 2 e 2. Quando x é menos 2, vou substituir ali na função. Ao quadrado, menos 2. E para quando x é 2, aqui. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 com negativo, menos 4. Menos 4, menos 2, menos 6. 2 ao quadrado, 4. Com negativo na frente, menos 4. Menos 2. Menos 4, menos 2, menos 6. Então, esses são os 2 pontos. Vou chamar aqui de P1 e P2, que eu vou marcar. Meu P1, quando x é menos 2, traço aqui a retinha. Quando x é menos 2, y é igual a menos 6. Traço aqui a retinha. Então, tá aqui o pontinho. Apago essas retas aqui. E vou para o segundo ponto. P2, chamei aqui P1. P2, quando x é 2, y é menos 6 de novo. Vai lá, P2. Apago aqui. Tenho os meus 3 pontos. Consigo montar a curva. Vou montar aqui com esse. Sei que meu vértice vai ser o meu ponto máximo. Então, ele vai ficar para baixo. Opa. Aqui. E aqui. E pronto. Colocando a minha curva passando por esses 3 pontos, consigo montar esse gráfico. Deu para sanar as dúvidas? Deu, professor. Beleza. Vamos agora resolver alguns exercícios.